Culto em casa da Primeira Igreja Batista de Urucânia. Hoje vocês estão vendo, não estou no cenário da minha casa, estava com saudade do tempo. Estou aqui com o irmão Felipe, somente eu e o irmão Felipe. E você hoje vai assistir o culto da Primeira Igreja Batista de Urucânia, direto da nossa igreja. Que Deus abençoe você. Abra sua Bíblia, Salmos 33, do verso 1 ao verso 5. Salmos 33, do verso 1 ao verso 5. Assim diz o escritor sagrado ao seu coração: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. Prestem atenção agora nesta última frase do texto sagrado: a terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pode até parecer que não, mas nós temos visto, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, como a bondade humana, ela tem aparecido aos nossos olhos, tanto no Brasil quanto em outros países. Mas às vezes nós temos dificuldade de enxergar esta bondade. Nós comentamos mais as coisas difíceis da vida do que as coisas boas. Ontem mesmo minha esposa falava de um senhor no Rio de Janeiro que estava precisando. Alguém postou na internet para ajudá-lo, começaram a chegar as ajudas e ele gravou um vídeo pedindo para que parasse as ajudas, porque já tinha o suficiente. Que coisa bonita, uma pessoa pedir para parar de chegar doações, porque ele já tem o suficiente. Isso é uma bondade humana, mas o texto diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Que Deus possa te abençoar na sua casa, onde você estiver. Vamos falar com Deus neste momento, nesse sentido, que eu e que você, nós possamos enxergar a bondade do Senhor. Deus, neste momento, nós estamos te pedindo, baseado no que nós acabamos de ler do salmista, quando ele diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Que você hoje, neste domingo pela manhã, na sua casa, você possa enxergar a bondade humana. Mas eu estou te pedindo que o texto sagrado fale ao seu coração, e que você neste momento consiga enxergar a bondade de Deus na sua vida. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. É isso que eu desejo para a sua vida neste domingo. Se tem alguma coisa na sua vida que é um obstáculo para você enxergar a bondade do Senhor, que caia neste momento esse obstáculo, e que você possa enxergar a bondade do Senhor na sua vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, neste domingo pela manhã quero pensar com vocês: é necessário discernir as vozes. É necessário discernir as vozes. Mateus capítulo 11, verso 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse versículo, ou esta frase, aparece mais de 15 vezes no Novo Testamento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o texto sagrado nos diz: não basta ter ouvido, tem que exercer a audição. E é nesse sentido que eu quero pensar com você, para você refletir. Há um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Já falei várias vezes que eu não concordo com esta frase, com esse ditado. A voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. Há uma pluralidade de vozes na sua vida. Todo mundo fala sobre a sua vida. Todo mundo comenta a sua vida. E se você e eu formos dar ouvidos a tudo que falam,
nós não vamos ter um sentido para a nossa vida, porque a pluralidade de vozes nem sempre vão nos direcionar. Já falei aqui na igreja várias vezes que a minha mãe, algum tempo atrás, ela disse, quando meus filhos eram menores, hoje João Pedro já é até casado, eu gostava mais do João Pedro em detrimento do Lucas. E no mesmo dia, Deus foi tão bom comigo, que uma pessoa disse: é notável, é visível que você gosta mais do Lucas do que o João Pedro. Ou seja, se eu fosse apenas seguir as vozes, eu ficaria confuso, porque uma pessoa acha que eu gosto mais do João Pedro e a outra acha que eu gosto mais do Lucas. Algumas vezes, as vozes que se levantam na sua vida são achismo, e tão somente são vozes do que as pessoas acham. E às vezes uma voz se levanta e essa voz, ela é muito boa. A essa voz dê ouvido. E a primeira voz que eu quero pensar com você, para que você reflita, Mateus capítulo 27, verso 23. Quando um governador, um homem que tinha um cargo muito importante no primeiro século, quando Jesus está diante dele, ele diz: eu não vejo neste homem nenhum erro. Esse homem não cometeu nada que eu tenha que fazer, que ele cumpra uma prisão, que ele cumpra uma pena, ou que ele seja morto. Esse homem tinha poder para decidir a soltura de Jesus. Ele verbalizou que ele achava que Jesus Cristo não tinha nada que o conduzisse à morte, mas esse homem preferiu entre Jesus Cristo e o que o povo achava, e o que a maioria achava. Ele optou em verbalizar algo bonito, ele verbalizou o que ele achava, mas na hora de praticar, ele preferiu ficar com a maioria. Essa é a voz que disfarça. Essa voz ainda existe no primeiro século. É uma voz que existia no primeiro século, e é uma voz que existe ainda no século 21. É a voz que fala algo bonito, uma voz que fala aquilo que você concorda, mas na hora da prática, aquela voz preferiu ficar com a maioria. Isso já deve ter acontecido com você, na faculdade, na igreja, no trabalho. Você tinha uma opinião, mas em detrimento da maioria, você preferiu ficar quieto. Isso já deve ter acontecido com você. Esse homem do texto não, ele falou, ele verbalizou, mas é a voz que disfarça. E no versículo 24, ele ainda tem a ousadia de absolvê-lo. Se você ler Mateus 27, 24, ele se auto-absolve, mas condena Jesus. Não via nenhum erro em Jesus, mas condenou Jesus, porque optou em agradar a maioria. É a voz que disfarça. A segunda voz que eu quero pensar com você, que está no versículo 24, é a voz do grito. Quem já jogou futebol, ou não precisa ser futebol, já ouviu essa frase: aqui não vai ganhar no grito. Mas se você olhar a sua vida, em algum momento, alguém já ganhou de você no grito. Eu já estive em algum consultório médico, eu já estive em filas, em que quem mais falava, em quem mais criava tumulto, a opção foi se livrar daquela pessoa. Até mesmo quem estava na fila preferia que atendesse aquela pessoa, para que aquele ambiente ficasse mais tranquilo. Essa é a voz que ganha no grito. Se a primeira voz é a voz que disfarça, essa é a voz que ganha no grito. Se você ler o versículo 25, o versículo 24, o versículo 23 e o versículo 21 de Mateus capítulo 27, você vai ver claramente que no primeiro século tinha uma voz que queria ganhar no grito. E no caso de Jesus Cristo, ganhar, porque Jesus Cristo foi crucificado. E a voz que ganha no grito é uma voz que não pensa, é uma voz que não reflete, ela apenas repete. Cuidado para você não estar repetindo a voz que está ganhando no grito. Você ouve, você vê que é a maioria e você vai junto. Se tem a voz que disfarça, tem a voz que ganha no grito.
E no versículo de número 25, essa voz diz: recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. A voz que ganha pelo grito é uma voz insana. O povo do primeiro século não tinha noção do que eles estavam falando. Mas você tenta fazer um exercício e voltar no primeiro século, quando todos estão gritando: crucificam, crucificam. Talvez tivesse alguém ali de fora de Jerusalém, porque a cidade estava cheia, era uma festa. A pessoa não sabia nem o que estava acontecendo, mas todo mundo estava gritando: crucificam. Então ele começou a gritar também: crucifica quem? Não sei, mas grita crucifica, porque é a voz que ganha no grito. E a voz que ganha no grito nem sempre vai te conduzir ao melhor caminho. Com certeza no primeiro século, um montão de visitantes estava em Jerusalém, não sabiam nem quem era Jesus, mas já que todo mundo está gritando, eu também vou gritar. Cuidado, essa é a voz que ganha no grito. É necessário discernir as vozes. Não estou dizendo que nem sempre a maioria tem razão, mas no primeiro século tinham pessoas que gritavam: crucifico, e talvez não soubesse nem quem era Jesus. Cuidado, você precisa discernir essa voz, a voz que ganha no grito. A primeira voz é a voz que disfarça, fala o que acha, fala o que pensa, está certo no contexto, mas na hora da prática condenou Jesus. A segunda voz é a voz que ganha no grito. Está todo mundo gritando, eu também vou gritar. Cuidado. E para nós finalizarmos a nossa reflexão deste domingo, dia 24 de maio, é a voz que vence. Só que a voz que vence nem sempre agrada aos ouvidos. A voz que vence, nem sempre o final é aquele final que nós gostaríamos. Eu sei que isso é duro. Eu sei que falar isso não é fácil. Quando você vem a uma igreja, lógico que o consolo, o conforto, ele faz parte do contexto de um culto. Você não pode vir a uma igreja e não ser consolado, não ser confortado. Mas algumas pessoas no cenário religioso querem vir à igreja para ouvir aquilo que elas querem ouvir. E nem sempre o que você quer ouvir é a voz que vence. Em Êxodo, o personagem bíblico Moisés, tem 2 milhões de pessoas reclamando. Eu não consigo 2, 3 pessoas reclamando, eu já perco o meu equilíbrio. E Moisés, com 2 milhões de pessoas reclamando, em Êxodo, capítulo de número 15, verso 25, o texto diz: e Moisés clamou ao Senhor. Eu não sei qual é a sua reação quando as pessoas estão reclamando, quando as pessoas estão murmurando, mas via de regra, basta a sua esposa, basta o seu esposo, basta o seu filho, basta um seu superior na empresa estar reclamando para você perder o seu equilíbrio. Moisés tinha 2 milhões de pessoas reclamando, e o versículo de número 25 de Êxodo 15 diz: e Moisés clamou ao Senhor. Qual foi o fim de Moisés? Ele não entrou na terra prometida. Aos meus olhos, aos seus olhos, uma injustiça. Fez o que era certo, clamou, mas qual foi o seu fim? Não entrou na terra prometida. É a voz que vence, mesmo que o fim não seja aquele que nós desejamos. Coloque isso no seu coração, que o consolo, que o conforto chegue ao seu coração, mas a voz que vence é a voz que levanta um clamor, mesmo não entrando na terra prometida. É a voz de Moisés. A segunda voz que vence é a voz de Estevão. Atos capítulo 7, verso 60. Estevão está sendo apedrejado. Ele percebe que ele está no final da sua vida, e ele levanta a voz da misericórdia, a voz da compaixão. Sendo apedrejado, Estevão diz: Senhor, não impute a esses homens este pecado. É a voz da misericórdia, é a voz da compaixão. Qual foi o fim de Estevão? Morreu. No cenário do século 21 religioso é muito difícil essas palavras, porque você ouve muito,
Só palavras de vitória. E é bíblico a palavra de vitória, mas também é bíblico a palavra do clamor que não entra na terra prometida. É também bíblico a palavra de compaixão que vê a morte física. E Estevão é um exemplo da voz de compaixão, de misericórdia, mas morreu fisicamente. Mas é a voz que vence. E termino a reflexão deste domingo com Jesus Cristo. Mateus 26, verso 63. E Jesus não respondeu nada. E Jesus fez silêncio. A voz que vence é a voz que clama, mas não entra na terra prometida. A voz que vence é a voz da misericórdia, mas vê a morte física. A voz que vence é a voz que faz silêncio. E Jesus, nosso Senhor, chegou depois do silêncio. Ele foi condenado e chegou à cruz. E morreu por mim e por você. A voz do silêncio nos trouxe vida eterna. A voz do silêncio nos trouxe salvação. Talvez se Jesus Cristo não fizesse silêncio, Ele não chegaria à cruz e nós não teríamos a nossa salvação. Em alguns momentos da vida, coloque isso no seu coração. A voz que vence é a voz do silêncio. Que Deus possa abençoar a sua vida. Precisamos discernir as vozes. A voz que disfarça, a voz que ganha no grito e a voz que vence. E nos exemplos que eu deixei para você biblicamente, a voz que vence, a voz de Moisés, é a voz do clamor. A voz de Estevão é a voz da misericórdia. E a voz de Jesus é a voz que faz silêncio, mas que nos trouxe vida eterna, que nos trouxe salvação. Que palavra boa ao seu coração. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado. Que Deus, pois, te abençoe. Amém e amém.